Olá, bem-vindo ao canal SOS Estatística. Eu sou o professor José Alberto do Luca e aqui está o nosso contato. Hoje nós vamos falar de uma técnica conhecida como Oneway ANOVA. Essa é uma das técnicas mais utilizadas no dia a dia, né, por suas inúmeras aplicações e facilidade também de uso e de entendimento dos seus resultados. Oneway ANOVA também é conhecida como ANOVA de uma via, né? Em português alguns autores traduzem para ANOVA de uma via, ANOVA de um fator, então por isso Oneway, né? Apenas um fator, tá ok? Tudo bem. Bem, vamos então para a motivação, né, dessa técnica. O que acontece? Muitas vezes a gente se depara que em situações a gente tem uma variável dependente, né, para testar em 3 ou mais grupos, né, da variável independente, tá certo? Então, nesse caso, a gente não tem como utilizar o teste T, né, diretamente, porque para usar o teste T, né, de amostras independentes lá, como é o caso, a gente teria que ter apenas 2 grupos, né? Teria que ter apenas 2 grupos, tá certo? Então, como nós temos mais de 2 grupos, a gente não consegue aplicar o teste T, tá certo? Que é um teste, logicamente, que até é bem menos complexo, né, que uma ANOVA. Não que a ANOVA seja complexo, mas a ANOVA é uma extensão do teste T, poderíamos dizer assim, tá certo? Então, nessa hora, né, quando a gente não consegue mais aplicar um teste T, a gente pode lançar mão dessa técnica conhecida como Oneway ANOVA, tá ok? Como eu falei, né, a Oneway ANOVA ela pode ser aplicada por diversas situações, né, de diferentes estudos, etc. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver que ela transcende áreas, pode ser área de educação, administração, área médica, e etc, etc, etc. Então aqui, ó, um exemplo que eu coloquei aqui, que você poderia usar esse modelo, né, para determinar se o desempenho no exame difere com base em níveis de teste de ansiedade entre os estudantes. Ou seja, eu estou interessado em saber se o desempenho em um exame, né, que a gente vai medir, que é uma medida entre 0 e 100, ela difere, né, dependendo do nível de ansiedade do aluno, né, da pessoa que está aí fazendo o exame, tá certo? Então, por exemplo, nós temos 3 grupos aqui: estudantes com baixo estresse, estudantes com estresse moderado e estudantes altamente estressados. Então, a pergunta que a gente quer responder aqui é a seguinte: será que o estresse influencia no resultado do exame? Tá? Então, para responder essa hipótese, a gente teria que fazer, então, rodar uma ANOVA, tá ok? Seguinte, bom, alguém pode perguntar assim, mas se eu tenho 3 grupos, então eu não poderia, por exemplo, fazer o grupo 1 contra o grupo 2, o grupo 1 contra o grupo 3, o grupo 2 contra o grupo 3, e então fazer 3 testes T? Então, por que não conduzir múltiplos testes T, né, para uma situação como essa? A resposta é não. E por que não? Porque na verdade o uso de múltiplos testes T ele vai inflacionar o erro tipo 1. Lembra do alfa lá? Probabilidade de eu rejeitar H0 quando H0 é verdadeira? Então, esse erro tipo 1 ele é inflacionado quando eu uso múltiplos testes T. Tá certo? Tanto é assim que quando a gente for trabalhar com comparações múltiplas, né, que é uma parte, que é um teste pós-hoc que a gente vai utilizar aqui na ANOVA, eles fazem uma correção nesse erro tipo 1 para poder utilizar essas comparações múltiplas. Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, ó, quando nós temos 2 grupos, que aqui poderia fazer um teste T, né? Eu tenho apenas uma comparação, então o meu alfa de comparação e o alfa de todas as comparações, que é apenas uma, não muda, é 5%. Porém, quando eu tenho 3 grupos, eu já tenho aqui 3 comparações. Isso vai fazer com que o meu alfa, né, meu erro tipo seja inflacionado para 14%, saia de 5 para 14, né? Aqui no grupo com 5 grupos, né, numa situação com 5 grupos, o que não é muito difícil de acontecer isso numa ANOVA, eu ter 5 grupos, eu já teria 5 comparações. E aí, nesse caso, ó, eu teria um erro tipo inflacionado para 23%, o que não é desejável, é lógico, né? É um erro muito grande e a gente não vai querer assumir um erro dessa magnitude. Então,
Existe até uma forma de a gente calcular esse alfa, né, para todas as comparações. Aqui tem um exemplo aqui para o caso de 5 grupos, onde eu tenho 23% de erro tipo 1. Essa taxa de erro, né, que envolve esse conjunto de testes conduzidos dos mesmos dados experimentais, é conhecido como erro experimental, ok? Então, não se deve utilizar múltiplos testes T em substituição a uma ANOVA, ok? Seguindo. Bom, qual que é a ideia por trás dessa técnica conhecida como ANOVA? A ideia aqui é basicamente eu dividir a soma de quadrados total em duas porções, que a gente vai chamar de soma de quadrados entre e soma de quadrados dentro. Vejam que essa soma de quadrados ela é aditiva nessas duas parcelas, né? Ou seja, quando uma cresce, a outra diminui e vice-versa. Tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? Eu comparo essas duas porções, né, de soma de quadrados, tá certo? Eu vou comparar a entre e com a dentro, devidamente dividido pelos graus de liberdade, né, das duas porções. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais em detalhe quando a gente for ver a tabela, o quadro de ANOVA, tá? Então eu vou comparar essas duas porções e ver se a maior parte da variabilidade encontra-se entre os grupos, significa que dentro dos grupos eu tenho pouca variabilidade, né? Então, nesse caso, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que os grupos são diferentes, né? Que a diferença está entre os grupos, tá? De outra forma, se essa soma de quadrados entre é pequena e a soma de quadrados dentro é grande, então eu posso dizer que a maioria da variabilidade, né, está dentro dos grupos e, portanto, eles não são assim tão diferentes. Tá certo? Ok. Vamos a seguir. Bom, aqui nós temos o quadro de ANOVA, né? Esse quadro é o quadro que os softwares oferecem, até o próprio Excel oferece esse quadro como saída de uma ANOVA para a gente. E esse quadro é bastante informativo, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, o que eu estou interessado em testar numa ANOVA? A hipótese testada é que H0, né, a hipótese nula, é que a média de todos os grupos são iguais, contra pelo menos uma das médias é diferente. Ou seja, se eu tiver por exemplo, 3 grupos e eu rejeitar H0, significa que pelo menos uma dessas médias são diferentes. Eu posso ter duas diferentes, uma diferente. Só que a ANOVA, ela encerra nesse ponto, dizendo o seguinte: existe pelo menos uma diferente. Se eu estiver interessado em seguir, ou seja, em descobrir qual que é, onde que se localiza essa diferença, eu vou ter que fazer um outro teste que a gente chama de post-hoc, que a gente vai ver aqui também, tá ok? Bom, essa aqui é a tabela de ANOVA, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a soma de quadrados, que é aquelas três, né, que eu mostrei para vocês aqui agora, soma de quadrados entre, soma de quadrado dentro, soma de quadrado total. Nós temos aqui os graus de liberdade, o K é o número de grupos, né? O número de grupos, K menos 1, N menos K, N menos 1, tá certo? Eu tenho a média de quadrados, né? Que é simplesmente eu pegar a soma e dividir pelo grau de liberdade, nos dois casos, e a razão entre essas duas porções, né? Me dá o F observado. Esse F observado, a gente fala o seguinte: se ele for grande, significa que a soma de quadrados entre grupos ela é grande, né? Bem maior que a soma de quadrados dentro dos grupos. Então a gente vai rejeitar H0 nesse caso. Por outro lado, se a soma de quadrados dentro ela não é pequena com respeito à soma de quadrados entre, né? Eu vou ter um F observado aqui pequeno, e isso fará com que eu não rejeite H0. Ah, mas quando é que eu sei que isso aqui é pequeno ou é grande? Bom, isso aqui a gente vai ter que comparar lá com o F tabelado, né? Na tabela F. Ou então a gente vai e olha, né? Que é muito mais simples, é olhar o p-value, né? A significância do teste. Isso aqui já vem na saída dos softwares, né? Então, geralmente a gente fixa o meu erro tipo 1 como 5%, e aqui se eu tiver qualquer valor menor que 5%, eu então vou rejeitar H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. Tá certo? Ok, vamos seguir. Bom, como esse aqui é um teste paramétrico, né? Como todo teste paramétrico, eu tenho algumas suposições a seguir, tá certo? Eu preciso que essas suposições estejam, né, atendidas para que o meu teste tenha validade, meu resultado tenha validade, tá certo? Aqui no caso da ANOVA, nós temos 6 suposições, né? As primeiras 3 que estão aqui, ó,
que é a variável dependente contínua, o fator independente, né, que deve consistir de 3 ou mais categorias independentes das observações, ele já está relacionado com o próprio planejamento. Ou seja, quando você planeja, né, o teu trabalho, você já tem isso aqui, você já faz de uma forma para que isso aqui seja atendido. Tá? Agora, as demais, que são ausência de outliers, distribuição normal, né, para variável dependente dentro de cada grupo da independente e homogeneidade das variâncias, ou seja, variâncias são iguais, eu vou ter que testar, né, dentro dos dados para ver se essas suposições são atendidas, tá certo? A gente não vai fazer isso aqui porque não é objetivo nosso ficar testando aqui as suposições. A gente vai seguir como se elas fossem atendidas, né? Então, nosso exemplo aqui, a gente vai fazer um exemplo rápido e simples, dizendo o seguinte: nós atendemos as suposições, então a gente segue no teste, tá bom? Numa outra oportunidade, quando eu der um exemplo completo, aí a gente vai mostrar como é que faz esses testes, tá ok? A seguir. Bom, o exemplo é o seguinte, ó. Uma pesquisadora acredita que indivíduos mais ativos fisicamente conseguem lidar melhor com o estresse no local de trabalho. Tá? Para testar essa teoria, ela recrutou 31 indivíduos e mediu quantos minutos de atividade física eles faziam por semana e a sua capacidade de lidar com o estresse. Essa capacidade de lidar com o estresse aqui foi feita através de um teste, né, de escala Likert, lá de várias questões de escala Likert, que é aquelas questões de concordância, desde discordo totalmente até concordo totalmente, e pegou essa soma e transformou isso numa escala, tá bom? Ok. Bom, os indivíduos foram divididos em 4 grupos, com base no número de minutos de atividade física, né? Sedentários, baixo, moderado e alto, e os níveis de atividade física formaram a variável, então, independente, chamada grupo, né? Então, tenho 4 grupos, sedentários, baixo, moderado e alto, tá certo? A capacidade de lidar com o estresse no trabalho foi avaliada com o score médio de uma série de itens de uma escala Likert, como eu acabei de falar. Essa variável foi chamada de capacidade, né, de lidar com o estresse relacionado, será abreviada como capacidade, a gente vai chamar ela de capacidade. A pesquisadora gostaria de saber se a capacidade depende do nível de atividade física. Em termos das variáveis, se a pontuação média de capacidade muda para diferentes níveis de atividade física, tá? Então, aqui nós vamos supor que as exigências, ou seja, as suposições do teste estejam atendidas, tá ok? Certo. Bom, é importante lembrar que ao executar uma nova Oneway, né, ou uma Oneway nova, né, a gente está interessado em determinar se as médias dos grupos são diferentes na população, tá certo? É esse que é meu interesse aqui. O gráfico aqui, esse gráfico aqui embaixo, né, isso aqui não é um box plot, tá? Isso aqui é um gráfico de médias com intervalo de confiança aqui, tá ok? Então, esse gráfico, ele demonstra que as médias dos grupos são diferentes, né? Ou seja, a capacidade média, ela aumenta, né, com os níveis crescentes de atividade física. Também podemos ver que os scores do participante variam em cada grupo, conforme ilustrado. Ou seja, a variação aqui no sedentário e no alto é menor, né? Varia menos, né? Ou seja, aqui ele não vai ultrapassar muito essa barreira aqui dos 5, né? E da mesma forma, o alto nunca decai de 6, né? Nunca é menor que 6 aqui, tá certo? Essa linha central que eu coloquei aqui é a média, tá? Geral, ou seja, a média de todas as 31 pessoas que fizeram o teste, ok? Bom, vamos seguir então. Aqui, só para lembrar, né, a hipótese em que eu estou testando, tá certo? E a soma de quadrados que eu tenho aqui no meu quadro de ANOVA. Essa aqui é a saída, né, desse teste, né, via SPSS, na versão 24. Também eu tenho aqui, ó, a soma de quadrados entre os grupos, né, que é o SQE aqui, 4903. Nos grupos, ou seja, dentro dos grupos, 5306, de tal forma que a soma deu 106. A variação total deu 106, tá bom? Só para entender um pouco melhor quem que é esse SQE e esse SQD e o próprio SQT. Bom, o SQT é quem? É a diferença entre cada um dos 31 elementos da amostra e a média, que é esse cara que está aqui, que é 6 e alguma coisa, tá certo? Ó, peguei cada um deles e subtraí da média geral e levei ao quadrado. Isso aqui é a soma de quadrado total. Está particionado em 2 grupos. O primeiro grupo é a média do grupo menos a média geral, ou seja, essa diferença aqui, ó,
essa diferença aqui, essa diferença aqui e essa diferença aqui, né? A média do, né? Dentro de, multiplicado pelo, corrigido aqui, né? Pelo número de elementos dentro do grupo, tá certo? Isso aqui me dá a soma de quadrados entre grupos. Já a soma de quadrados dentro dos grupos é feita da seguinte forma. Eu vou pegar cada elemento desse grupo e subtrair da sua média, tá? E elevar ao quadrado também. Tá ok? Então, isso aqui me dá as 3 somas de quadrados que eu vou trabalhar aqui no quadro de ANOVA. Bom, o grau de liberdade, como nós vimos, como nós temos 4 grupos, e é N-1, né? Aliás, é K-1, então tem 3 graus de liberdade aqui. Aqui 27, aqui 30, porque é N-1. Lembrando que o total de pessoas que entraram nesse trabalho eram 31 pessoas, tá bom? O quadrado médio eu divido, né, pelo grau de liberdade, tá certo? E aqui, essa F observada, o que é? Ela é a razão entre esses dois valores, tá bom? E aqui, finalmente, eu tenho a significância do teste, né? E no caso aqui, deu 0, 0, 0. Na verdade, não é 0, é alguma coisa pequena, que não é 0, tá? Só que como em 3 casos não apareceu nenhum valor aqui ainda. A gente pode dizer que esse valor aqui é um valor pequeno. Depois, quando a gente for fazer a conclusão final do trabalho, a gente vai tentar colocar um valor bem pequeno para esse SIG aqui, tá bom? Que é claro que isso aqui é menor que 5%, isso faz com que eu tenha evidência para a rejeição de H0, né? Feito isso, eu estou assumindo então que pelo menos uma das médias, né? Uma das 4 médias é diferente. Aqui se encerra a ANOVA, né? Ou seja, eu descobri que pelo menos uma das médias é diferente. Porém, geralmente, o que acontece? A gente está A gente está interessado, né, em saber, né, em saber qual dessas médias é maior, qual é menor, ou seja, onde se localiza a diferença, tá bom? Isso aqui é um quadro que ainda sobre a ANOVA, né? Notando que se eu, por exemplo, tiver fixado meu erro em 5%, né? Aqui 5% à direita, esse valor seria 2,96, tá certo? Com 3,27 graus de liberdade. Para 5% seria um valor aqui. O nosso F, que a gente calculou, deu 8 e deu para cá, né? Então eu rejeitei, eu caí na área de rejeição e rejeitei H0, tá bom? Seguindo, ó, aqui deu 8, né? Então ele está à direita aqui, ele está na região de rejeição, tá? O grau de liberdade 3,27, 5%, que é o erro que eu, né, fixei, o erro tipo 1 que eu fixei. Ok. Bom, a Uniway ANOVA, o que ela faz? Como já foi dito, ela calcula a relação com base na variabilidade entre os grupos, né, e etc. Né? A probabilidade P, o p-value, né, apresentado na ANOVA, é usada para rejeitar ou não a hipótese nula, em geral, se esse valor é inferior a 5%. O resultado é chamado estatisticamente significativo se isso ocorrer, né? Porém, a ANOVA, ela apenas determina se uma ou mais das 3 médias, se uma das 3 ou mais médias diferem de alguma forma da população. Não entra em detalhes sobre onde essas diferenças se encontram, né? Porém, a gente já viu que geralmente nós estamos interessados, né, em saber onde é que essas diferenças se localizam. Então, para isso, a gente vai lançar a mão de um outro teste que a gente chama de teste post-hoc, tá? Os mais comuns são aqueles que fazem todas as comparações pareadas, tá certo? Isso aqui, só voltando lá no início quando eu falei lá dos testes T, ele difere porque aqui eu vou fazer as comparações pareadas, só que eu vou ter uma correção no erro tipo 1, tá certo? Ele faz uma correção no erro tipo 1 para que eu não incorra naquele problema de inflacionar o erro tipo 1, ok? Bom, aqui nós temos um teste de comparações múltiplas utilizando o Tucker-Kramer, né? Que é um teste que a gente deve usar quando você não tem o mesmo número de indivíduos nos grupos. Aqui, por exemplo, no sedentário eu tenho 7, no baixo 9, no moderado 8 e no alto 7. Então, para esse caso, eu vou usar esse teste, que é um teste de Tucker corrigido, né? Para esse tipo de situação, tá? Quando eu tiver um teste balanceado, ou seja, todos dos grupos têm o mesmo número de participantes, então eu posso usar o teste de Tucker puro, né, que a gente chama, tá bom? Bom, essa tabelinha aqui é uma saída do SPSS,
E dá para a gente observar, por exemplo, ó, que a diferença entre sedentário e baixo não é significativa, mas a sedentário e moderado sim, e a sedentário e alto também, tá certo? Apesar da gente estar observando aqui que nós temos 12, né, testes, na verdade são só 6, né, porque eles se repetem, né, aqui eu faço sedentário contra baixo, aqui eu faço baixo contra sedentário, então o resultado é o mesmo, ó. Observe que o resultado é o mesmo, tá certo? Então, o baixo, ele não é menor, ele não é diferente de nenhum dos três grupos, né, ele não é significativamente maior que o sedentário, mas também não é menor que o moderado e nem que o alto. Ou seja, as diferenças que foram observadas aqui foram entre alto e sedentário e moderado e sedentário, certo? Os demais aqui não têm significância, tá ok? Seguindo. Bom, tanto uma nova quanto o teste post-hoc podem criar confusão. Isso aqui é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem por que cria essas confusões aqui. Às vezes geram resultados aparentemente conflitantes. Porém, só para explicar para vocês que esse conflito não é tão verdadeiro assim. Por quê? Porque o teste post-hoc pode mostrar uma comparação estatisticamente significativa e a Union e a nova não, tá certo? Pode haver diferenças, pode haver diversas razões para isso, tais como a natureza conservadora ou liberal de um determinado teste, mas fundamentalmente isso aqui é devido à diferença nas distribuições utilizadas na Union e a nova e no teste post-hoc de Tucker, por exemplo. Tá? A gente também não pode esquecer que esses testes eles não estão medindo exatamente a mesma coisa, tá? Eles não estão testando exatamente a mesma coisa, tá? Então, por isso pode acontecer de eu ter resultados aparentemente conflitantes. Ou seja, eu, por exemplo, fui na nova, vi que tinha uma diferença e quando eu fiz o teste pareado não apareceu a diferença, né? Eu, particularmente, quando me deparo com isso, eu lanço mão de um outro tipo, de um artifício chamado contraste personalizado, entendeu? Onde eu faço o contraste apenas dos grupos que eu estou estudando, né? Por exemplo, aqui eu posso fazer só do alto com o baixo, ou do alto com o moderado, etc. Porque aí eu reduzo, né? Eu reduzo a restrição do meu erro tipo 1, né? Porque também se eu ponho todos os grupos, o que vai acontecer com o erro tipo 1? Eu vou ter que dividir esse erro tipo 1 por N comparações. Quando eu faço isso através de um contraste personalizado, eu tenho um pouco mais de folga nesse erro tipo 1 para trabalhar, tá bom? Ok. Bom, conclusão, né? A gente rodou essa Uniway nova aí, tudo bem, né? Ela demonstrou que as médias de capacidade diferem significativamente de pelo menos um dos grupos, né? Vimos lá que nós tivemos um p-value lá, significância menor que 5%, bem menor no caso. A pontuação de capacidade, ela aumentou, sedentário era 4,2, mais ou menos 0,8, depois embaixo era 5, 0,7, 1,07, 5,9 e 1,07 de desvio padrão, e assim por diante, moderado e alto. Porém, né, o teste de Tucker revelou o aumento apenas do grupo sedentário, tá? Para moderado, e assim como do sedentário para alto. Os outros grupos não se mostraram diferentes, tá ok? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar sobre a nova, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, a minha mensagem aqui. E se vocês gostaram, deixem algum comentário. Também se acham que eu posso melhorar no próximo vídeo, deixem isso comentado no canal, né? Que será muito bem-vindo, tá ok? Por hoje é isso, muito obrigado.